Gente, bom dia. Professora Sheila de Física. Vou falar um pouquinho com vocês agora sobre a matéria da semana 1 e 2 do PET. É o seguinte, a semana 1 veio junto com a 2 novamente, tá? As atividades da semana 1 e 2 vieram juntas. Então, o que eu vou fazer? Vocês vão fazer, eu vou falar com vocês quais atividades vocês vão fazer, tá? Mas eu vou explicar a matéria aqui primeiro. Vou explicar só a primeira parte de espelhos planos. Vocês vão fazer só os exercícios de espelhos planos primeiro. Então, vamos lá. Reflexão luminosa e espelhos planos e esféricos. Olha, eu falei com vocês, né, nas outras aulas, sobre a reflexão, que a luz, vou colocar a imagem aqui, tá? Isso aqui é um espelho. Nós vamos ver a reflexão no espelho, ela é uma reflexão regular, tá? Ela é porque o espelho é uma superfície totalmente lisa, tá? Nós temos a reflexão difusa, que é quando a luz ela incide em uma superfície rugosa e irregular, tá? Aí ela não vai refletir certinha, ela vai refletir para todas as direções. No caso do espelho, a reflexão é regular, tá? Que é chamada também de especular. Então, nós vamos ver aqui as leis da reflexão primeiro. Essa lei, ela serve tanto para reflexão difusa quanto para reflexão regular. Vamos ver aqui. Vamos supor que um raio de luz incidente, olha para você ver, um raio de luz, ele vai incidir numa superfície e vai refletir. Quando ele incide em uma superfície aqui, forma-se um ângulo aqui, com a base. Aqui está a superfície, que é o espelho. O raio de luz incidente é esse, verde, tá? O raio de luz com a superfície aqui, ó, vai formar um ângulo, tá? Forma um ângulo. O mesmo ângulo que forma quando incide, ele vai ter que formar do outro lado. Do mesmo jeito que incide, ele reflete. O mesmo ângulo, se aqui tiver um ângulo de 45 graus, aqui também vai ser 45, tá? Isso é em qualquer reflexão de luz. Mas como que eu vou calcular o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão? Eu vou traçar uma linha perpendicular. Nós chamamos essa linha aqui de normal, tá? Normal. Então, essa normal, ela é perpendicular. Ela vai passar no meio certinho entre o raio incidente e o raio refletido. Onde está o ângulo de incidência? É no meio aqui, ó. Observem que a normal com a base do lado de cá, ela forma 90 graus. Então, nessa parte todinha aqui, ó, eu tenho 90 graus. Do lado de cá, a normal com o raio refletido também forma 90 graus. Então, o que vai acontecer? O ângulo de incidência é o ângulo formado entre o raio incidente e a normal. O ângulo de reflexão é o ângulo formado entre o raio refletido e a normal. Então, quanto que é o meu ângulo de incidência? Falou aqui que é 45 graus, porque aqui também tem 45. Como que eu calculo o ângulo de incidência? Sempre, gente, o ângulo de incidência é 90 graus menos o ângulo formado entre o raio e a base. Se aqui era 45, que eu falei com vocês, 90 menos 45, 45 graus. Se o ângulo de incidência é 45 graus, o ângulo de reflexão também vai ser 45 graus. O que fala a lei da reflexão? As duas leis, olha, o raio incidente, que é esse, o raio refletido, que é esse, a superfície, que é essa, estão no mesmo plano. Eu tenho um plano aqui, que é o espelho, no caso aqui, mas podia ser qualquer outro plano. O raio de incidência, a normal e o raio refletido estão no mesmo plano. A medida do ângulo de incidência é igual ao do ângulo de reflexão. Se o ângulo de incidência é 45, o de reflexão também é 45. Vou fazer um outro exemplo aqui para vocês verem. Olha aqui. Vamos supor que eu tenho aqui uma superfície e tenho um espelho, pode ser um espelho ou qualquer superfície aqui. E eu tenho um raio, um ângulo de incidência, um raio incidente aqui. Minha caneta não quer escrever.
um raio incidente aqui. Esse raio, vamos supor que ele vai formar aqui um ângulo de 30 graus com a superfície. Aí eu pergunto a vocês, nós vamos traçar a linha normal, o raio refletido. A normal é perpendicular ao plano, que é essa. Se aqui tem 30 graus, o raio refletido vai ter que vir pro lado de cá. Também, isso aqui, ó, vai ser o meu raio refletido. Se aqui tem 30, aqui também vai ter 30. Quanto que é o ângulo de incidência e quanto que é o ângulo de reflexão? Ângulo a gente representa assim, tá? Tem que pôr um... Quanto que é? Olha, não é os 30. É aqui, ó. O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão é esse ângulo aqui, ó. É o de dentro. Que o raio de incidência é o que o raio incidente forma com a normal. De reflexão é o que o raio refletido forma com a normal. Mas esse lado de cá todinho não tem 90 graus, que aqui não é perpendicular? Como que eu calculo? É os 90 todinho menos os 30. Sempre vai ser 90 menos isso aqui, que dá quanto? 60 graus. Se o ângulo de incidência é 60, o de reflexão também vai ser 60. 90 também menos 30. Deu para entender? Tá? Então, lembrando, eu tenho que traçar uma normal perpendicular. O mesmo ângulo que fizer aqui, vai fazer aqui. O ângulo de incidência e o raio de incidência e o raio refletido tem que estar no mesmo plano e tem que formar o mesmo ângulo. O ângulo de incidência é esse de dentro aqui e o ângulo de reflexão é esse de dentro aqui. Sempre 90 menos o que está aqui. 90 menos o que está aqui. 60, tá bom? Gente, mais embaixo um pouquinho está falando dos espelhos planos. Nós temos algumas leis do espelho plano. Na verdade, o espelho plano, vamos supor que isso aqui seja um espelho, tá? Primeiro, as principais características do espelho, da imagem, ela é virtual. O que é uma imagem virtual? Uma imagem virtual é aquela que se forma atrás do espelho. Nós estamos de frente do espelho plano. O espelho plano é esse que a gente usa na nossa casa, tá? Esse que você usa na sua casa. A imagem que você está vendo lá dentro do espelho, gente, ela não é real, tá? Ela é virtual. Ela se forma lá atrás. Você não se vê lá dentro do espelho? Então, ela é virtual, ok? Ela é, olha, virtual. E depois nós vamos ver mais duas leis aqui. A imagem, ela é virtual e do mesmo tamanho do objeto. O que é isso? Do mesmo tamanho do objeto, se você coloca um objeto de 10 centímetros de frente a um espelho plano, você vai ver a imagem também com 10 centímetros de tamanho. Você de frente a um espelho plano, tá? Não precisa achar que espelho está aumentando seu tamanho, a não ser que ele está com alguma imperfeição, com algum defeito, tá? Mas o espelho plano, ele forma a imagem do mesmo tamanho, tá bom? E outra coisa, ó, esse vidro aqui, ele está sendo formado do mesmo tamanho no espelho plano. O mesmo tamanho do objeto é da sua imagem, tá? Outra coisa do espelho plano, tá? Essa imagem aqui, o objeto é real, a imagem é virtual, porque toda imagem que forma atrás do espelho, ela é virtual. Outro detalhe, a distância do objeto ao espelho e da imagem ao espelho são iguais. Se o objeto está aqui a uma distância, por exemplo, de 1 metro do espelho, a imagem vai estar também à distância de 1 metro lá dentro. Observa, quando você está de frente a um espelho plano, lá na sua casa, está de frente a um espelho, você observa que quando você aproxima do espelho, a imagem também aproxima. Se você colocar a sua mão na frente do espelho e encostar a mão no espelho, você observa que a imagem também ela encosta junto. Então, a mesma distância que tem do objeto ao espelho, tem da imagem dele ao espelho, tá bom? Se o objeto encostar no espelho aqui, a imagem também vem e encosta. Aí eu pergunto a vocês, qual a distância que tem do objeto à imagem? É o dobro.
Se o objeto está a 1 metro do espelho, a imagem também está a 1 metro do espelho. Mas qual a distância do objeto até a sua imagem? 1 mais 1, essa todinha aqui, ó, tá? Que é 2 metros. Então, um detalhe, a distância do objeto ao espelho é o dobro da distância da imagem dele ao espelho. A distância do objeto ao espelho é o... Desculpa, gente. A distância do objeto à sua imagem, não ao espelho. A distância do objeto à sua imagem é o dobro, 2 vezes a distância dele ao espelho. Se a distância dele ao espelho é 1 metro, dele à imagem é 2, é o dobro. Se fosse 2 metros aqui, a distância dele ao espelho, a imagem ao espelho também seria 2. E a distância dele à sua imagem? 4, o dobro, tá bom? Outra coisa, além da imagem no espelho plano ser virtual, ela é também invertida. O que é isso? Ela sempre é virada. Quando você coloca sua mão de frente ao espelho, você observa que é como se você coloca sua mão de frente, é como se você estivesse vendo a palma dela. Então, se você colocar uma letra, por exemplo, aqui, uma letra P, aqui é um espelho. Você coloca a letra P de frente do espelho plano. Ela não vai formar assim, ela vai se formar a mesma distância que tiver aqui da letra ao espelho, tem da imagem ao espelho. E a letra vai se formar assim, ó. Do mesmo tamanho, não consegui fazer igual, né, gente? Do mesmo tamanho, porém invertida. Ela tá assim, ela fica virada. Se o espelho estiver embaixo, você coloca uma letra P, por exemplo, aqui. Ela vai se formar do mesmo tamanho, mas ela vai virar. Ela vai ficar assim, ó. Vai fazer assim com ela, ó. Ela vai ficar desse jeito, ó. É como se ela tivesse feito assim, ó. Tá? Ela vai ficar ao contrário, tá bom? Mas do mesmo tamanho, eu não consegui fazer. Só você pegar cada ponto e projetar aqui, ó. Se você coloca assim, por exemplo, de frente de um espelho plano, ó. Isso aqui é um espelho, tá? Você coloca, por exemplo, uma figura assim, de frente ao espelho. O que você faz? Pega esse ponto, projeta ele aqui, na mesma distância. Pega esse ponto, projeta ele mais ou menos aqui. Pega esse ponto, projeta ele a mesma distância, mais ou menos aqui. Depois você une os pontos, ó. Então a imagem vai formar ao contrário, tá? Tá ficando maior porque eu tô fazendo rapidinho aqui. Viu, gente? Vocês vão fazer, nessa primeira semana, somente essa parte de espelho esférico. Nós vamos fazer semana que vem, tá? Porque essa matéria, ela veio muito resumida aqui e tem uns detalhes de espelho esférico que eu tenho que explicar pra vocês. Senão vocês não conseguem fazer o exercício, não, tá? Vocês vão fazer só a atividade 1, 2 e 3, tá? Porque a 4 e a 5 já é espelho esférico. Vocês vão deixar para fazer semana que vem, tá bom? Porque veio semana 1 e 2 junto. Então, vocês vão fazer atividade 1, 2 e 3 essa semana, que está de acordo com o que eu expliquei para vocês aqui, tá bom? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo no privado ou perguntar no grupo.